Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento urbano. O que tem sido feito pela Prefeitura aqui na nossa cidade, em especial para o Centro Histórico de Santos, dentro do programa Alegra Centro. E o nosso convidado é o Glaucus Renzo Farinello, ele que é secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura e membro do CONDEPASA, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. Glaucus, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, acho que é sempre uma oportunidade, um privilégio poder debater e explicar para as pessoas de casa um pouquinho do nosso trabalho e o que vem aí acontecer na cidade. Vamos começar então pelo Alegra Centro, que tem bastante novidade. Para quem não conhece, o Alegra Centro é um programa de revitalização e desenvolvimento da região central de Santos, Ele que foi feito para estimular o comércio, estimular que novos estabelecimentos sejam implementados no centro de Santos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Alegra Centro, como é que ele tem sido, projetado para esses últimos anos, ele que é um programa de 2003, o que tem de novidade? Inclusive, vocês realizaram uma reunião na Associação Comercial de Santos, na semana passada, para debater essas novidades do Alegra Centro. Como você mesmo colocou, é um programa que já tem quase 15 anos, 2003, e carece de ajustes, É uma lei que ela foi muito positiva quando da sua implantação. Existiu um processo de desmanche daquele conjunto edificado que tem a sua relevância histórica e cultural e arquitetônica, Mas, passados 15 anos, existe muita mística em relação ao Alegra Centro. As pessoas acham que ela é uma lei que engessou o centro, pelo contrário, Quando era para impulsionar, ela acabou engessando. Tem outros processos que agravaram o processo de degradação do centro, como no boom imobiliário, que nós passamos recentemente em função do pré-sal e da questão econômica nacional. Vários empreendimentos foram feitos em outras partes da região, E muitos poucos empreendimentos foram feitos na região central. Isso tirou muito também os escritórios do centro, isso dá uma esvaziada. E a nossa intenção agora com as leis urbanísticas é tentar repovoar o centro, é fazer do centro um bairro como outro qualquer. Óbvio, com as suas características, com o seu patrimônio cultural, mas que tenha vida. E para ter vida tem que ter gente morando. Então há todo um esforço de tentar dar incentivos para a construção, fazer empreendimentos residenciais para que a gente consiga ter vida não só até às 6 da tarde, que a gente consiga ter vida e vitalidade 24 horas. Então as pessoas chegam no trabalho, vão na padaria, ou vão numa escola de inglês, e o centro não tem isso. Então por isso que o centro tem esse ar de degradação. Uma situação que fica bastante visível para quem observa essa implantação do Alegra Centro é a questão noturna nos finais de semana. O centro não existia nos finais de semana e com o Alegra Centro muitas casas noturnas foram instaladas ali na região central. E muita gente também observa uma decadência desse tipo de instalação do centro, das casas noturnas de final de semana. Tem alguma coisa voltada especificamente para os finais de semana também? A gente sabe que tem o bonde, agora o passeio de bonde, que com certeza movimenta bastante o centro histórico, mas tem alguma coisa prevista para essa questão noturna da noite do centro? Então, essa questão noturna ela teve um impacto muito grande após aquele incidente no sul, que teve na Boate Kiss, e que rolou uma caça às bruxas, Então todo mundo começou a fechar, encontrar dificuldades nas casas noturnas. Brasil afora, não foi só de Santos. Mas Santos tem um agravante, que a maior parte dessas casas ficavam em edifícios históricos que muitas vezes não conseguiam mais tão facilmente você fazer uma adequação de saída de bombeiro e tudo mais. Então realmente houve, naquele momento, uma fuga desse tipo de empreendimento, Por isso que é importante que o centro não dependa só de um nicho, A gente tem que ter ações para tentar recuperar a habitação, para tentar segurar os empregos, que o centro sempre foi muito forte, e característico a questão do centro, como polo de emprego. E hoje a gente percebe, isso é uma tendência mundial, as cidades elas estão muito diversificadas, Então os bairros, eles acabam cada vez mais tendo próximo da sua casa aquilo que é necessário para o dia a dia. As pessoas não precisam mais ir ao centro para tirar um passaporte, por exemplo, para ir fazendo, como antigamente ia-se até o mercado municipal. Hoje você tem um mercadinho a cada esquina, farmácias. Então o centro precisa se integrar nesse novo conceito do que é cidade. Então o que falta no centro é gente morando. É óbvio que vai ter em paralelo ações culturais, ações turísticas, porque o centro tem um potencial muito grande para isso. E a gente tem que continuar investindo nisso.
Mas a habitação a gente entende que é um pilar fundamental para que a gente conseguir resgatar a vitalidade 24 horas. E tem vários projetos que a gente está desenvolvendo de revitalização urbana, calçadões, disposição da paisagem urbana. Então, realmente, a gente não está apostando em só um pilar, né? É um conjunto de ações para tentar realmente inserir o centro de novo no conceito da cidade como um todo. Inclusive, na reunião realizada por integrantes do Condepasa na Associação Comercial, a Prefeitura levou para esses integrantes quais as alterações que ela quer realizar no Centro Histórico, né? As alterações nessa lei, que é a Lei 470, a Lei do Alegra Centro. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas alterações que foram discutidas na reunião da ACS, porque inclusive vocês levaram slides mostrando exemplos de cidades, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, cidades históricas que tiveram sucesso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses exemplos que vocês trouxeram. A Lei do Alegra ela acabou sendo um manual para a questão do patrimônio histórico, né? Embora o programa Alegra Centro, ele envolve diversas ações, inclusive essas que eu citei, de poder potencializar a habitação. O prefeito, inclusive, já anunciou que em breve, junto com a Lei Alegra, a gente vai dar isenções fiscais para habitação, ITBI e IPTU de 5 anos para o morador que for morar no centro. Então, um conjunto de ações. Mas, ao longo dos anos, o Alegra ficou como um manual para o patrimônio histórico, né? Como se fosse exclusivo a questão da gestão do programa, cuidar dos patrimônios, das edificações em si, né? E esse é um ponto muito delicado que realmente carece de ajustes, porque existe na cidade, as pessoas acham que a lei do Alegra ela acabou engessando, dificulta muito as questões de adequações aos imóveis. Por quê? São muitas exigências? Então, porque você pressupõe que quando você vai restaurar um imóvel, você tem que preservá-lo integralmente, né? Só que é inadmissível que você hoje no mundo moderno e com necessidades básicas de infraestrutura, ar-condicionado, você não possa adequar o seu imóvel à sua realidade atual, né? E muitas vezes a lei não dava esse direcionamento muito claro, ficava na subjetividade, muitas vezes isso atravancava o processo, burocratizava o processo e muitas vezes as pessoas desistiam. Isso não pode, isso não dá, eu não posso mexer no telhado, eu não posso botar um ar-condicionado, eu não posso fazer uma escada. E aí dava uma afugentada. E o que a gente vê muito no centro também são imóveis que estão irregulares, né? Que pela dificuldade de fazer o restauro, acabam buscando alternativas que não são as corretas, né? Certo. E a gente foi buscar exemplos no mundo, né? Quem viaja para cidades históricas, inclusive com relevância incomparável, como Roma, Paris, você vê que lá mesmo os prédios históricos, eles permitem adequações, né? Você anda por vias, calçadões nessas cidades históricas, os prédios se adequaram à modernidade. Vitrines, né? Casarões que hoje não podem, em tese, fazer nada, passaram a ser uma grande vitrine, fazendo essa relação com a cidade muito mais viva, né? Do que um prédio fechado, que não se comunica com o exterior, ou um prédio que possa ter uma vitrine chamando, né, o público e vice-versa. Então, são esses pontos que a gente está tentando discutir com a sociedade e, lá nessa reunião do Condepasa, foi mostrar um pouco disso que a gente está discutindo, tentando levar para todo mundo. São N reuniões que nós fizemos, com os comerciantes também nós fizemos, com o pessoal do turismo, tentando promover essa discussão. Qual que é o centro que nós queremos, né? E mostrando exemplos do mundo onde isso acontece sem prejuízo para o patrimônio, né? Então, Perfeito. Essa é a reflexão. Eu vou pedir para você citar esses exemplos do que vocês pretendem fazer de alteração na Lei do Alegra Centro, já, depois do nosso intervalo. Voltamos em seguida. Olá. Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV e o nosso convidado hoje é o Glaucus Renzo Farinello, ele que é secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos e também membro do Condepasa. Glaucus, a gente estava falando então sobre o que foi debatido na reunião do Condepasa, que foi realizada na Associação Comercial de Santos, em que vocês discutiam os pontos que a Prefeitura pretende modificar na lei do Alegra Centro, né? Esses pontos que devem melhorar bastante o acesso aos comerciantes que desejam instalar seus comércios, suas instituições no centro de Santos. Eu queria que você citasse um pouquinho quais são essas alterações e o que elas vão trazer de benefício. Principalmente, nós temos alguns tipos de nível de proteção dos imóveis, né? Tem os imóveis de proteção número 1, que eles são proteção integral, inclusive internamente. Mas a grande maioria dos imóveis, eles são NP2, que eles têm proteção parcial, que é só fachada, volume e telhado. É assim que está na lei, fachada, volume e telhado. Então, pressupõe
que você não pode mexer em nada desses 3 itens. Embora o próprio Conselho entenda que isso não é bem assim, que numa eventual consulta ou na aprovação de um projeto você consiga adequá-lo, a rigor da lei, cria essa confusão na cabeça tanto do empreendedor, do comerciante ou do arquiteto que está trabalhando nesse projeto, das dificuldades que ele vai encontrar para poder fazer o projeto. Então a gente quer deixar isso mais claro na lei. Então, por exemplo, esquadrias, a rigor as pessoas pensam que você não pode fazer nenhuma adequação em esquadria. Então a gente vai deixar claro que é possível sim você modernizar uma esquadria, como eu falei, fazer uma vitrine. Então você tem lá um casarão de 100 anos, com 4 portas, e você tem uma veneziana, uma vitrine, não conseguiria tornar isso uma vitrine. Então você deixaria clara a possibilidade de adequações nesses pontos. Telhado, acho que é a grande reclamação principal das pessoas que a gente vem conversando no centro, é o telhado. Por quê? A lei fala que você tem que preservar volume e telhado. Então, qualquer elemento que eu pendure lá em cima, um ar-condicionado, em tese você descumpriu o volume e o telhado. Então, e é uma dificuldade, são telhados de 100 anos, 50, 70 ou até mais. Então, há possibilidades de você modernizá-lo, mantendo as características principais. Sendo que a maior parte dos elementos não são visíveis da via pública. Então, são ruas estreitas no centro, você está, às vezes, na calçada oposta ao imóvel, você olha para o imóvel, muitas vezes você nem vê o telhado. Então, por que dessa obrigação tão rígida de você preservar 100% do telhado? Então, está se discutindo, é possível você modernizá-lo, é possível você suprimi-lo parcialmente, desde que esses novos elementos talvez não fiquem visíveis dos pontos mais importantes e relevantes da via pública. Então, esses pontos que a gente está discutindo, a gente está formatando a proposta final da lei e vai colocar em consulta em breve, para que a gente consiga ainda amadurecer e discutir com a sociedade. Mas são esses pontos, são os que mais estão chamando a atenção das reuniões que a gente está levando. Justamente é o telhado, é a flexibilização das esquadrias e também a potencialização dos incentivos. Hoje você tem somente isenção, ou é 0 ou é 100. Ou você restaura 100% ou você não tem nenhuma isenção. E pior ainda, se você não restaurar, você muitas vezes está sujeito a não ter o teu alvará do seu negócio. Isso que eu ia te perguntar, sem as alterações que vocês estão propondo, os comerciantes hoje já têm algumas isenções para se instalar no centro histórico? Hoje tem vários incentivos de TBI, de IPTU, mas ele é muito amarrado à questão da preservação do restauro do patrimônio. Se você restaurar, é 100%. Não tem graduações e não tem, por exemplo, você antecipar esse incentivo, que é o que a gente está propondo. Então, por exemplo, conservação. Eu tenho um imóvel que ele não foi restaurado, mas que ele está lá funcionando, tem uma loja dando atividade, gerando emprego, gerando renda. Desde que ele mantenha as principais características e mantenha uma conservação básica, ele vai ter sim a possibilidade de ter parcialmente uma isenção. Por exemplo, se restaurar é 100%. Se ele mantiver conservado, daquele momento quando ele foi gravado, ele mantém em uso, talvez 50%. Hoje, a lei ela te obriga a você pular esse tudo e falar, você tem que restaurar, senão você não consegue nem aprovar o seu imóvel na prefeitura. Então, a gente vai permitir isso. Fora isso, existe uma dificuldade porque você tem que restaurar a obra para ter a isenção. A gente está propondo isso, vai ter que passar para a audiência pública, que é a antecipação desse incentivo. Mediante um termo de compromisso, olha, eu quero restaurar, eu quero conservar, eu quero fazer adequação. Vai assinar um termo de compromisso, fica suspenso a cobrança do IPTU. Se ele não cumprir, ele paga retroativo com multa. Mas a gente já antecipa isso, que ele possa, inclusive, usar esse recurso que ele ia usar para o IPTU para fazer o restauro. Investimento do negócio. Mas são vários outros incentivos. Tem ITBI para a compra do imóvel, desses imóveis que têm proteção, para estimular a compra, a venda, a renovação. Tem IPTU para quem restaura, IPTU para quem vai conservar parcialmente agora. Então, tem um conjunto de incentivos para tentar realmente dar melhores condições para quem vai investir no centro. É importante a gente detalhar isso, porque eu acredito que muitos comerciantes escutam aquela conversa, é muito complicado abrir imóvel no centro, é muito difícil, não consegue aprovação, e não é bem assim também, Ainda sem essas alterações que vocês estão buscando, também não é desse jeito que se coloca a coisa. E muita gente que poderia estar indo para o centro acaba não fazendo essa opção, A ideia é desburocratizar, Embora a lei permita interpretações que você consiga fazer adequações, isso não é muito claro. E a gente quer deixar muito claro o que é possível ou não, dar uma segurança para quem vai investir, uma segurança para o empreendedor, para o proprietário.
Não é possível você deixar muito na subjetividade de quem vai lá na frente analisar, já tendo um investimento, por exemplo, de projeto, de custos adicionais que ele teve que arcar antes, né? E assim, apesar dessas dificuldades que o comerciante enfrenta, trabalhar no centro tem seus benefícios também. É diferente de você trabalhar num Gonzaga. Quem trabalha no centro, é claro, quando você não abre, você deixa de ganhar. Por outro lado, você consegue ter um núcleo, uma concentração muito grande de pessoas circulando durante os dias da semana e ter folga aos feriados e finais de semana. Isso também é um contraponto positivo, né? O centro, contudo, com esse esvaziamento que eu falei, ele ainda é um ponto de referência muito grande, né? Ele concentra ainda grande parte dos órgãos públicos, então os serviços públicos estão lá, então as pessoas acabam tendo que ir para lá, poupar tempo, prefeitura e de diversos outros órgãos, né? Mas o centro ele tem uma disputa em glória, né? Que a cidade de Santos, nosso centro ele não é o centro geográfico da cidade, né? Geralmente o centro, a cidade começa num ponto e vai se expandindo. A nossa cidade, ela começou no centro e ela se expandiu em direção à praia. Sim. Não é à toa, porque é o principal atributo da cidade são os jardins da praia, né? Então, é a região onde as pessoas querem morar, querem trabalhar. E durante muitos anos teve esse movimento pendular. As pessoas moravam na praia, trabalhavam no centro. Com o passar do tempo, as empresas foram também se aproximando da praia, porque é uma tendência mundial, né? Evitar os grandes deslocamentos. Então, por isso que eu falo que a gente tem que também levar para o centro aquilo que a praia tem, que é gente morando. Né? Óbvio, com as suas diferenças e características, mas o centro ele tem um potencial. Agora, como tornar o centro atrativo para isso tudo? Para o emprego, para o negócio, para a habitação, para o turismo? Também carece de investimentos. Então, em contrapartida, em paralelo à revisão do Alegra, da lei em si, a gente está desenvolvendo uma série de projetos de revitalização. Né? A gente está buscando alternativas para o projeto Porto Valongo, que a gente sabe que não aconteceu, por questões de viabilidade técnica e financeira. A gente está brigando e está discutindo junto com a Codesp, com outros órgãos do Ministério Público, a ocupação desse espaço, desse resgate da linha d'água para o centro seria fundamental nesse processo. Né? A requalificação de vias, calçadões, você viaja, você vai em cidades históricas, tem muitas vias para o pedestre. Né? No centro de Santos tem 3, você conta na mão, né? Então é muito pouco. Então a gente está fazendo realmente um conjunto de projetos que no ano que vem a gente vai colocar isso para a sociedade também. Perfeito, Glaucus. Eu vou chamar mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre as obras da Prefeitura em relação ao desenvolvimento urbano, agora não só no centro histórico, mas em toda a cidade. Até já! Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV e hoje nós estamos falando sobre desenvolvimento urbano aqui na cidade de Santos. O nosso convidado é o Glaucus Renzo Farinello, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura e também membro do Condepasa. Glaucus, a gente falou bastante do Alegra Centro, do que tem sido discutido para tentar mudar essa lei do Alegra Centro e trazer mais comerciantes para o Centro Histórico de Santos. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre o restante da cidade, né? O que está sendo previsto pela Prefeitura em relação a investimentos para o desenvolvimento urbano aqui da nossa cidade? Nós estamos num momento muito grande de investimentos em mobilidade, né? Em torno da cidade, nós temos obras, já 2 grandes frentes, do município e do Estado, Ecovias fazendo a obra da entrada da cidade pela parte que compete ao Estado, e pelo município as intervenções já dentro da cidade mesmo. Vai começar agora o viaduto da Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes. Então é um complexo, são investimentos só do município de cerca de 300 milhões, só do município, sem contar as intervenções do governo do Estado. E saiu também essa semana a publicação do edital da segunda fase do VLT, que também é uma obra muito importante, inclusive para o centro, né, porque vai conectar o resto da cidade com o centro. É uma obra do governo do Estado também de aproximadamente 300 milhões de reais, então obras somando as duas, né, mais de 600 milhões de reais em andamento. E a gente torce aí para que a gente consiga ter essa segunda fase, é a segunda vez ou terceira vez que o edital foi cancelado, mas a gente esperamos que a gente consiga agora ter o início efetivo dessas obras, que vai revitalizar todo o percurso do VLT, né? Então, a gente vai conectar ali a Glicério, Afonso Pena, então o VLT vai subir a Campos Melo, vai passar em frente ao mercado municipal, vai ter um grande calçadão na frente do mercado municipal, e ele volta, depois de passar pelo centro, né, ele volta pela Rua Constituição até chegar de novo ali na Conselheiro Nébias. Então, é uma área que já na lei de uso do solo, que a gente aprovou em julho desse ano,
prevê um adensamento sustentável, né? Então, a gente pegou as vias, os eixos prioritários do transporte público na cidade e deu incentivo para a construção, né? Então, são direcionamentos que a gente vai dando através da legislação para o crescimento e a expansão do município no futuro, né? Outra lei que a gente está discutindo na Câmara, inclusive, é a questão do embutimento, da paisagem urbana. Eu acho que Santos, acho que ninguém aguenta mais a quantidade de fio pendurado em poste, né? Então, essa é uma lei muito importante, que a gente tem que... É uma lei de iniciativa, a princípio, da Câmara Legislativa, mas a gente está participando, porque é de interesse do município, não tenha dúvida, que a gente consiga criar uma regra para o embutimento, né? Você também viaja para fora e você vê que soluções técnicas existem. Por que você não aplica isso no Brasil, né? E Santos, Sim. por ser uma cidade muito adensada, muitas vezes não é justo, né? O custo de você... 1 quilômetro de cabo atende quantos domicílios, quantos clientes em Santos comparados com cidades do interior, que são cidades mais esparsas, mais, né, não tão verticalizadas. Então, esse é um ponto importante que a gente também vai, a partir do ano que vem, discutir muito, paisagem urbana. Voltando a essa questão da implantação do VLT, que vai passar pelo mercado municipal e ali nas proximidades do centro histórico, eu lembro que no projeto inicial, inclusive, falou-se bastante em colocar um centro cultural dentro do mercado, até para reativar o acesso, a circulação de pessoas dentro do mercado, com oficinas culturais. Ainda está de pé esse projeto? Ainda existe essa ideia de quando o VLT passar por ali, tornar o mercado municipal não só um mercado, mas algo maior que isso? Eu acho que a questão do mercado talvez é justamente o que você falou. Talvez não o mercado, né? Ser um centro mesmo de atividades, de economia criativa, que a gente consiga ter lá dentro atividades que consigam atrair. Porque mercado por si só, a cidade deixou de ter essa necessidade de ter um mercado central como teve no passado, né? Embora São Paulo tenha, São Paulo é uma dimensão completamente diferente da nossa, né? Então as pessoas querem ir no mercado mais próximo da sua residência. Então o mercado tem que se reinventar. E a gente busca essa integração em conjunto com a intervenção que vai ser feita no entorno do mercado, dar um uso qualificado, que a gente consiga realmente trazer o olhar para aquele local de novo. Bom, a gente está chegando ao final do nosso Acesse na TV de hoje. Muito obrigada, viu, Glaucus, pela sua participação. Acredito que essas informações sejam muito importantes, principalmente para o comerciante do centro. A gente falou bastante do Alegra Centro. Para quem pretende empreender no centro histórico, acho que é bastante importante. Queria que você deixasse agora suas considerações finais aqui para o nosso telespectador. Eu agradeço o espaço. Eu sei que é até pouco, né, porque a gente quer falar até mais, né, porque são muitas ações. E eu sou um entusiasta, eu sou um otimista, eu acho que o centro tem um potencial muito grande. E eu estou há um ano e 10 meses na secretaria, embora sou funcionário público já há 15 anos. Então é um desafio muito grande e é muito positivo esse 1 ano e 10 meses que eu estou lá. E a gente vai continuar batalhando para que a gente consiga realmente reverter esses processos que a gente comentou aqui, de esvaziamento, de dificuldade, de burocracia. Então, estamos empenhados na Secretaria de realmente desenvolver o centro e dar para o centro aquilo que realmente ele merece. Tá certo, Glaucus. Muito obrigada mais uma vez. E lembrando que o Acesse na TV tem reapresentação aos sábados, às 16 horas e às terças-feiras, às 18 horas. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.